Vamos cumprimentar todos com a paz do Senhor. Graças ao bondoso Deus por esta noite, na sua presença, de saber que Deus é oportuno, nos delega mais esta ocasião favorável de uma vez mais estarmos aqui para adorar. Deus seja louvado pela vida do pastor Rogério, sua família. Deus seja louvado pelo presbítero Claudinei, meu xará, pela sua generosidade. Bom, e a cada um daqueles que aqui fazem parte desta empreitada de fé. Eu vou introduzir no coração de vocês um assunto aqui meio diferente, um assunto que fará você sair daqui bem diferente. E debaixo da glória e da inteligência que o Senhor nos confiara, e também sendo culto de missões, eu vou falar de um assunto hoje, um assunto diferente, um assunto que eu já preguei esse assunto. Esse assunto está quase virando parte de um seminário que eu faço. Seminário de batalha espiritual, que é um dos seminários, né? A gente faz um de escatologia, um de família e esse de batalha espiritual. E ele tem uma conexão entre o de batalha espiritual com a família. Porque o que eu vou revelar a vocês, pode sentar, gente. Porque o que eu vou revelar a vocês são fatos um tanto curiosos que vai nos levar a um despertar de por que coisas estranhas estão acontecendo nos dias atuais, não é apenas na sociedade, mas são dentro de casas. Eu acho que o assunto que vou introduzir a vocês merece um tanto de refletirmos cuidadosamente, porque nós da nossa idade, eu acho que nós estamos meio de igualdade aqui, viemos de um mundo diferente, em que criança era criança, e não tinha tanto o mundo do precocismo. E se você pudesse diagnosticar o que vem acontecendo, nós teríamos um pouco de resultado. O mundo que cresce avassaladoramente, o número da promiscuidade, carnalidade, sensualidade, e da mais elevada e promíscua pecaminosidade de 360 anos. Eu vou fazer algumas revelações a vocês com base no assunto que eu vou entrar, e eu vou mostrar para vocês que há momentos que a gente se passa por inocente, onde vou citar, e não vai ser uma vez que eu vou citar, algumas verdades incontestáveis, entre elas, que o diabo que não brinca de ser diabo, tem muito crente brincando de ser crente. Seria o maior paradoxo quando eu vejo pessoas até um despreparo teológico dizer: o diabo é vagabundo. Eu discordo, porque na ação tríplice dele, no campo de roubar, matar e destruir, ele nunca fez isso com tanta precisão e há de fazer no senso emergencial, porque o diabo sabe que começou a contagem regressiva da igreja embora. Então não se engane. Não é verdade eu chegar aqui e dizer a vocês que o mundo daqui para frente vai melhorar. Isso é uma inverdade. Ontem conversa vai com uma pessoa muito bem requisitada de um conhecimento de tecnologia no meu lar. Nós tivemos 5 horas de reuniões. E eu, como tenho ministrado muito na área da escatologia, é de arrepiar o cabelo do fundo do pé, se vocês soubessem o conhecimento do que está acontecendo no mundo. Não dá para descrever
crer numa patente real, indescritível, verdade no que diz respeito, que a igreja já está indo embora. Só que isso parece ser uma frase de efeitos quando a gente fala, que as pessoas pegam e costumam com isso. Jesus está voltando. Isso virou uma rotina. Jesus está voltando. Ah, é? Ah, Jesus está voltando. E eu devo dizer a vocês que eu entro em um ano sem a certeza que nós vamos terminar esse ano. Porém, não é o assunto que eu vou entrar. Eu vou entrar num assunto paralelo com ele. Vamos pegar a Bíblia Sagrada. Vou falar um pouco sobre a serpente, mas de forma um pouco diferente aqui hoje com vocês. A estratégia da serpente, é sobre isso que eu vou falar. Nós vamos fazer leitura de 2 textos da Bíblia Sagrada. Abram todos comigo, tanto quanto lhes possível seja. O primeiro texto se encontra no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 27. Isaías 27. Nós queremos fazer um comunicado, quer seja de todos quantos estiverem assistindo, e dizer: prepare aí, porque o que eu vou falar aqui será para você nunca mais ser a mesma pessoa. Tá? Então vamos lá. Isaías 27:1 diz assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, vírgula, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. A Bíblia possui 4 níveis de profundidade, todavia a mesma possui 3 linguagens: alegórica, literal e figurativa. Nós vamos mostrar o tanto quanto a Bíblia é linda na forma de nos ensinar, quando a mesma se explica. Quer ver? Vamos para o Apocalipse agora 12. Lá olhamos o versículo de número 9. Apocalipse 12, de 9. Que diz assim: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, vírgula, chamada o diabo, vírgula, e Satanás, que engana todo mundo. Observe a expressão tão explícita: engana todo mundo. Segura nisso, porque é nisso aqui que nós vamos chegar. Eu vou mostrar como é que o diabo nos enganou por muito tempo. Quer ver? Vou fazer algumas revelações a vocês. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Evidentemente que eu quero iniciar aqui com vocês fazendo revelar que entre os mais de 20 nomes do inimigo apresentado na Bíblia, eu não vou citar Jucaveira, Zé Pilinta, não tem isso. São 20 nomes descritos na Bíblia, apresentado na Bíblia. Um deles é serpente. Não apenas em Isaías 27:1 e não apenas em Apocalipse 12:9. Todavia, se você pudesse parafrasear com Lucas 10 e 19, a Bíblia nos deu poder ou autoridade para pisar em serpentes. Se você viaja para o primeiro livro da Torá, o Pentateuco, cuja palavra aqui no grego é 5, Penta, 5, que foram os 5 primeiros livros escritos por pastor Moisés: Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Gênesis capítulo 3, particularmente para mim, a primeira sessão espírita da história, onde o diabo, sendo espírito, está na serpente que vai serpentear em direção a Dona Eva para enganar a mesma. E eu, como sou bonito, não vai ficar muito difícil eu passar isso a vocês, que o diabo não é, particularmente para mim, como Jararaca de Jurupussu, coral, parque de boia ou qualquer outras cobras que pudesse citar aqui. Eu vou pegar uma delas, talvez um tanto proposital, que é a cascavel.
Se você pudesse estudar a cascavel, você ia descobrir pelo menos duas coisas mais cruciais da cascavel. Uma delas é que a cascavel ela é estratégica. Uma outra evidência da cascavel é que nem sempre ela dá bote para dispersar veneno. Não é muito diferente do diabo, apresentado como serpente, onde se ele tivesse enrolado aqui, ó, uma cascavel enrolada aqui, se eu tivesse que pular ela aqui, nem sempre significaria dizer que seria aqui, nesse exato momento, que ela ia dar o bote para me pegar. Ela é tão estratégica que ela sabe mais ou menos a hora certa de dar o bote para pegar, mais ou menos parecido com o diabo, que ele vê você consagrando com jejum de 24 horas, e ele olha para você, com Deus até pela sobrancelha. Sabe o que o diabo sabe? Ele sabe mais teologia do que o maior teólogo do planeta, isso é incontestável, porque antes da existência do homem, já tinha a existência dele com o nome de Lúcifer, derivado de um anjo de grande luz, que era um ídolo ungido no céu. Então isso é indiscutível. E o diabo, sabendo da Bíblia de ponta a ponta, como ninguém, então ele sabe que existe na Bíblia João 16:33. Tem de bom ânimo, no mundo tereis ai, na aflição você fica feliz, alegre, contente, radiante. Nossa, irmão, eu ganhei uma aflição de presente, irmão. Vocês precisam ver que maravilha. Nossa, o pastor vai fazer uma campanha aqui, né, pastor? De alguma semana, para quem quiser ganhar a maior aflição, não falte. É assim? Na aflição você fica cabeça baixa, no mundo, com sentimento de derrota, um sentimento de perda. Porque para eu saber quem eu sou, tem que saber quem eu não sou. Eu não sou máquina, eu não sou robô e nem sou controlado por controle remoto da mão de Deus que me controla como quer. Eu sou gente, ser humano, dotado de sentimentos e emoções. Quem eu sou? Vamos lá. Eu sou biológico, sociológico, psicológico e espiritual. Dotado a esse sentimento, na aflição existe probabilidade de eu me fraquejar. É tão verdade que a Bíblia continua dizendo: tereis aflições, agora tem de bom. E a ausência do bom ânimo é desânimo. Desânimo é sintoma depressivo. E uma palavra que está em conexão de baixo é motivação. E motivação é a junção de duas palavras: motivo para uma ação. E é nesse momento em que o diabo, tudo que ele precisa é aproveitar do maior inimigo, que não é ele, é você mesmo. Quando Paulo aqui vai dizer: o bem que eu quero fazer, mas o bem que eu quero fazer, entendeu que o maior inimigo não é o diabo, é quando você olha para ele toda manhã, quando vai escovar o dente no espelho. Sua natureza velha branca. Evidentemente, partindo desse princípio, eu preciso revelar umas coisas a vocês. Que o inimigo, como serpente, requer de nós olharmos e pontuar 6 coisas aqui. Número 1, ele conhece seus pontos fracos, ele conhece suas fragilidades, e jamais ele vai oferecer para você aquilo que você não gosta. Número 2, para ele te derrubar, ele vai usar o maior inimigo, que é você mesmo, conforme eu citei, e o texto está em Romanos capítulo 7, lá olhando o versículo 19. A terceira situação a ser pontuada, que o discípulo do diabo é tão imediatista. Então ele tem o que nenhum ser humano tem, como ele tem: paciência. Por exemplo, Romanos, aliás, 1 Pedro 5:8, a Bíblia diz: sede sóbrio, moderado no uso de bebida, tenha direção, não esteja avaliando, sede sóbrio, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo, bramando a quem possa, como leão buscando a quem possa tragar. Ele vai esperar a hora certa para dar o bote. Não brinca não. Há uma outra situação que eu gostaria que essa não fosse verdade, mas é essa, eu vou falar devagarzinho e vou engrossar o iceberg aqui, mas eu quero que pilasse no coração. Atenção: o diabo te odeia. Agora, você quer saber como é que ele te odeia? Ele odeia a sua vida parlamentar, sentimental, emocional, ministerial e profissional dando certo. Então, na agenda do diabo, se dependesse dele, você não estaria aqui hoje. Você teria sucumbido a 7 palmos debaixo da terra, sem salvação
e uma plaquetinha aqui já são os transportais. Então quando você viaja com a mente para trás, não tem nem quase na tua existência. O que tem a mão de Deus trancando a boca da morte, dizendo: eu ainda tenho uma obra, um plano da sua vida. Há uma quinta situação a ser pontuada aqui, é que o diabo ele é dinâmico em suas estratégias. Com isso eu aprendo que a cada momento é uma estratégia nova. Se o diabo é preparar e projetar um meio pela qual faça você parar, perder, falhar, fracassar, retroceder, sucumbir ou beijar a lona, se essa estratégia falhar hoje, nem sempre significa dizer que amanhã será a mesma estratégia que ele vai usar. Ele tem estratégias inovadoras. Calma, que eu preciso revelar uma outra situação, é que os seus planos são individuais. Segundo Sócrates, uma área que eu estudei um pouco, que é a área da psicologia comportamental, subentende-se que não existe apenas os 4 temperamentos, mas os mais aceitos, que são os coléricos, formados pela cólica sanguínea. Pessoas são muito diferentes e têm lutas diferentes, encaram de forma diferente uma da outra. Todavia, eu quero que você entenda que com isso é uma realidade ao dizer e afirmar que a forma, a estratégia que o diabo utiliza para pegar você não vai ser a mesma estratégia que o diabo utiliza para pegar a pessoa que está ao seu lado perto de você. Ele tem estratégias inovadoras, o seu reino é dinâmico. Com isso, ele trabalha de forma inteligente, estratégica, onde eu revelo mais 3 pontos cruciais. E não quero assustar ninguém, mas posso falar o que Deus mandou? Parabéns, eu acho que ficou meio de mineiro, mas a gente chega lá. Vamos lá. Número 1. O diabo não vem como o diabo. Aqui a questão X da questão, quando você olha para o maior manual de comportamento humano do mundo, chamado maior manual de missões, porque esse aqui é muito de missões. Entende? Na história de Sansão, o grande problema não é raposa, é raposinha. São coisas tão minúsculas que a gente não dá conta que algumas delas podem nos impedir a ir para o céu. Mateus capítulo 7, versículo 15, você já observou que acautelai-vos dos falsos. Ele vem como ovelha, mas de ovelha só tem a capa, de baixo é lobo e lobo devorar. Então isso aqui é um cenário daquilo que a gente viu quando era criança, da história dos 3 porquinhos e o lobo mau. Primeira casa, segunda casa, palha e madeira não fica de pé. Deus não quer você de palha e de madeira. Deus quer que você estrutura, firmada e alicerçada no rochadão que não quebra, a pedra angular na esquina. Símbolo da terceira casinha, que demora mais, gasta mais, mas quando o lobo sopra, não cai, ele usa a estratégia de vir com capa de ovelha. Abre a porta, porquinho, uma ovelhinha. Se o diabo viesse como o diabo, você seria o crente mais santo do mundo. Evidentemente, nem eu, você seria esse crente que a gente é hoje. Há uma segunda situação apresentada aqui, é que o diabo não arranca uma pessoa da igreja do dia para a noite. Se você olhar bem para Lucas capítulo 15, versículo 18, há um menino, eu não sei o nome dele, porque pródigo não é nome, pródigo se define como Gastão. Então há um espírito nele que é chamado espírito do consumismo. Esse menino é muito engraçado, porque ele vai me ensinar umas lições assim. Já viu um crente que compra o que não precisa para pagar para quem não tem, para mostrar para quem não gosta? Já viu falar assim? Que vive da casca da aparência, na era dos status, hoje que diga, né? É assim? Tá. Mas deixa de lado e vamos ver que o pródigo, ele vai cometer 3 erros. Quais são os 3 erros? Ele pede que não se perde, porque herança não se perde, herança se ganha. Então no coração ele matou o pai. Segundo erro, ele saiu de onde não era para ter saído. E terceiro, foi para onde não era para ter ido. O mundo quebrou. Quando o mundo quebra, em Lucas 15, 17, há um caminho nessa caixa cefálica chamada faculdade mental, que Deus vai aprovar ou reprovar seus atos para tirar o chamado da sua consciência. E é o dedo da consciência que está apontando para ele, dizendo: ai, e ele vai dizer, caindo em si. Agora dá uma olhadinha no verso 18 que me responde o que eu estou citando a vocês. Levantar-me, irei ter com meu. Ele não falou voltar para a casa do pai. É irei ter com meu pai. Porque mais importante do que estar na casa do pai é teu pai. Pegou? Há 2 classes de pessoas que estão na casa do pai. A primeira são aquelas que estão na casa do pai, longe do pai. Geralmente essas vêm ver quem canta, quem não canta, quem toca, quem não toca, quem prega, quem não prega, quem é e quem não é. Agora, existe uma segunda classe, que é aquelas que estão na casa do pai, unido com o pai.
fora. Começa antes das 7, porque o culto começa aqui, começa em casa. Quando ela vem diz ali, crente, quando disser, vamos. Então o culto já começou de casa para lá. E culto é ato de particularidade onde cada um oferece o seu. Por isso não existe culto frio. O que existe é adorador frio que não sabe cultuar. E como o diabo não arranca uma pessoa da igreja do dia para a noite, isso chama-se processo gradativo. Que às vezes o fato de você estar na igreja não significa dizer que você está com o nome do livro da vida. Isso me faz lembrar pessoas que estão na igreja, tocando, cantando, pregando, fazendo, e até 90 dom, e não representa que ele vai para o céu. Pastor, mas isso não é apelativo? Não, porque eu vou colocar tudo na Bíblia. Eu não vou falar uma vírgula fora da palavra. A terceira situação é que o diabo não joga uma pessoa no pecado do dia para a noite. Não. Primeiro ele faz você familiarizar com o pecado, sentir o cheirinho do pecado, muito parecido com um gatinho que brinca com o rolo de lã e termina todo enrolado. Muito parecido, eu já morei no litoral. A maré está baixa, vamos. Andei 1 quilômetro, a água está na canela, vamos um pouco, vamos. Nossa, andei 2 quilômetros, a água não chega no joelho, vamos um pouco. 3 quilômetros, a maré sobe, segundo te pega, te laça, você já era, não entendeu? Então segura que eu estou citando para vocês é Juízes 16 e 20. Seu nome é Sansão, e o grande problema de Sansão é que ele brincou demais, e brincou com o que não podia brincar. Brinca tanto que era lazireiro, de natureza que quando a informação veio até ele que os filisteus vêm contra ti, vem, fica tranquilo. Ele se apoia de cruz em nome da sua experiência. Diz a Bíblia, para mim, um dos versículos mais tenebrosos da Bíblia. Mal sabia Sansão que quando ele sai, o Espírito de Deus não estava mais sobre Sansão. Irmãos, vou fazer um questionamento aqui, pastor. O que tem de gente pregando por aí? Que o Espírito de Deus não está na sua vida. O que tem de gente cantando por aí? Desviado, pregando desviado, pastoreando desviado. Pense comigo o primeiro milagre que Jesus realizou. Foi aonde? Me ajuda aí. Casamento. Vou dar o endereço. Evangelho de João, capítulo 2. Ele está enganado a Galileia, ele não faz do bico. E o que Jesus vai fazer? Transformar água em? Então tenho 3 operações a passar a vocês aqui. Primeiro, Jesus vai fazer o primeiro milagre, e para esse primeiro milagre, Jesus não vai fazer estando no templo, nem na sinagoga, nem no monte. Aonde ele está? Na família. Pegou? Jesus, irmãos, quer fazer coisa extraordinária? Quer. Ele quer te usar? Quer. Ele quer fazer você ganhar Judéia, Samaria, os confins da terra. Mas não se engane. Primeiro você vai ganhar a sua Jerusalém para Deus, que é a nossa família. Tudo começa na família. A família tem sido banalizada. O primeiro ponto não é esse, é a mesa de casa. Os primeiros discípulos não são vocês, são os filhos. A primeira igreja que eu vou prestar conta não é a igreja da minha agenda, é a minha primeira agência socializadora, é a minha família. A primeira igreja que o pastor vai prestar conta não é vocês, é a família dele. Família, a primeira instituição projetada aqui tentada na palavra por Deus. Agora, Jesus começa o seu ministério fazendo milagre dentro da família, no casamento. Agora, para esse primeiro milagre, Jesus não utiliza como primeiro milagre, sendo o milagre da prosperidade, de dar melhor carrão, melhor mansão, melhor casão, melhor dinheirão, melhor salarão, melhor maridão. Jesus começa fazendo o primeiro milagre chamado milagre da transformação. Pegou? Por quê? Você acha que tudo está na Bíblia? É para quê? Não tem nada por acaso na Bíblia. É porque para o céu não vai quem canta. Para o céu não vai quem prega. Para o céu não vai quem toca. Para o céu não vai quem pastoreia. Para o céu não vai quem faz ou deixa de fazer. Para o céu só entra, adentra, unicamente e exclusivamente os transformados.
Eu sinto a glória dele. Corria. Isso significa dizer que pregar uma coisa para transformar é outra. Cantar uma coisa, cantar transformada é outra coisa. Tocar uma coisa, tocar transformada é outra coisa. Ser crente é uma coisa, ser crente transformada é outra coisa. Eu quero ver o homem capeta, diabo, inferno. Eu quero ver a obra de macumbaria, puxaria, feitiçaria, umbanda, quimbanda, candomblé, janeiro, rodô, orixá. Eu quero ver política. Eu quero ver política, eu quero ver homens, eu quero ver forças contrárias, desafiadoras, parar, paralisar, estagnar. Um crente transformado. Se amassa, fala mal dele, arrebenta com ele, chicota ele, destroça ele, ele sai do outro lado, manco, mas vai dizendo: eu sei que o meu Redentor ainda vive, e eu tudo posso. Posso não é na força filosófica, posso não é na força psicológica, posso não é na força teológica, posso não é na força do meu braço, eu tudo posso naquele que me fortalece. Primeira carta de Paulo escrita à igreja mais poderosa da época, que foi a igreja de Coríntios. No capítulo 3, versículo 16, Paulo dizendo palavra deitada em letras no que diz respeito a nós, seres humanos, somos templo do Espírito Santo. Amém? Amém. Como templo, você tem que entender que nós somos uma casa, e casa é local de moradia, sim ou não? Sim. Sim. Eu preciso fazer uma revelação para você. Qual é a cor de sua casa? Foi ela que pediu para ser tijolo à vista ou quem morou dentro desse tijolo? Qual é a cor de sua casa? Mas é ela que pediu para ser cinza? Foi o morador. Qual é a cor de sua casa? A mesma. Qual é a cor de sua casa, meu querido? Eu quero que me pinte de branca. Foi ela? Não foi. Qual é a cor da sua casa, irmã? Branca. Alguma outra cor? Alguma outra cor? Tem alguma outra casa de outra cor? Vocês podem branco aqui. Palha. Foi a casa que pediu para ser palha? Percebeu que não é a casa que manda no morador, mas é o morador que manda na casa? Para eu saber a índole de uma pessoa, basta eu saber quem mora dentro. Por exemplo, olha que frasezinha fácil para evangelizar qualquer um no planeta. Ó. Todos os homens, quando eu falo todos os homens, é o preto, o branco, é o alto, o baixo, o gordo, o magro, o bonito, o feio, o rico, o pobre, o intelectual, o leigo, o governado com o governador, todos vão ficar a eternidade. Depende onde? Céu ou inferno. Aí alguém pergunta: mas qual o meu destino? É simples. Basta saber quem está no volante da tua vida pelo lado de dentro. O diabo não vai te levar para o céu. Para você ir para o céu, basta que você arranque ele e ponha um outro morador aqui dentro. E de 7 bilhões de seres que estão na terra, nenhum corpo está vazio. Eu não vou ter tempo para entrar hoje sobre possessão, opressão ou depressão, mas nenhum corpo está vazio. E tem pessoa que tem o diabo dentro, só não manifesta, porque o que manifesta são crises de possessões e não opressão. Agora não se ganha. Eu já tive pregando a Bahia, minha esposa é da Bahia. A Bahia é a terra da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Janeiro, Vodú, a terra da capoeira. A cidade de Salvador tem quase 6 mil terreiros de Umbanda legalizados. Tem pessoa que fala assim: eu não tenho demônio não. Você vê que a pessoa é da pá virada. A pessoa é daquela que o sangue que não é para o nação de Jesus, irmão. Não estou demoniado, ora para mim para ver se eu vou cair. Não vai cair, porque o que derruba é crise de possessão e não opressão. Só que a opressão, o diabo não derruba, pegando o sentido. Na opressão, o diabo pega a mente. Eu disse que o diabo pega a mente. E você tem que entender que hoje a tecnologia nos informa que tem transplante até para o coração, mas não existe transplante para o cérebro. Essa caixa é única, e aqui que o diabo pega muita gente, e por aqui vai levar muitos para o inferno. Mente. Como existem 2 moradores que vão estar interessados em entrar nessa casa, o primeiro é o Espírito Santo, o segundo é o diabo. Como é que eles agem? O Espírito Santo, eu falei isso do caminho para cá, ele é literalmente educado.
Deus não quebra princípios. Isso parece um tanto meio paradoxal, mas ele está exatamente assim, ó. Sabia que eu te amo? Se você soubesse o quanto eu não abro mão de você. Você vem parando, vivendo, falhando, fracassando, retrocedendo, sucumbindo, quebrando a cara. Está com muitas decepções, ilusões. Se você soubesse como eu posso mudar a sua vida. Mas eu só vou mudar quando eu entrar dentro. Eu estou fora. Eu estou batendo. Abre a porta. Quero entrar. Se eu entrar, eu vou cear com você, você comigo. Sabe o que significa? Eu vou fazer festa. Eu vou mudar a tua história. Sabe para que ele disse isso? Laodiceia. A morta. Agora, como age o diabo? Para o diabo, basta um pouquinho disso aqui para estar lá. Qualquer brecha, o resto é consequência. Ele invade, ele quebra, ele entra para dentro, ele destroça. O ser humano, ele passa por 7 fases na vida. Quantas fases? 7. A primeira fase começa na barriga da mãe, chamado feto. Tem alguma irmã que está grávida aqui? Levanta a mão. Não? Posso profetizar? Quase da mão do Senhor Jesus. Mas dizendo, pastor, até aqui estava uma boa mensagem. Agora acertou o pé do freio de uma ermita. Estou brincando, brincadeira. Vamos lá. A primeira fase começa na barriga da mãe, chamado feto. Eu não preciso, não tenho muito tempo para falar para você no que diz respeito à saúde emocional, quanto faz bem para o feto. Visto que a nossa saúde emocional depende de como tratamos, somos tratados pelas pessoas. Então, recomendação: seja literalmente seletivo no que edifica. Eu não sei como é que existem pessoas viciadas em jornalismo sanguinário. Tem gente que não perde, bate. Nossa, agora eu da pena. No final do mês, você está com medo de sair do portão. Porque você é fruto do que a sua mente diz que você é. Está entrando 1.500 balas por dia na sala da sua casa de tanto jornal. Novelas. Me tire uma coisa só de boa novela. Mas eu não vou entrar nesse campo. Porque esse aqui é um campo que eu tenho assunto por uma semana. Vamos lá. Feto. Segunda fase não é feto. Ele sai da barriga através de parto, seja via cesariana ou normal, e vem agora para o braço, ou está no berço, ou está no braço. Chamado bebê. E a gente passou por inocente por muito tempo, não foi? Quando a gente olhava assim, e vem, segura só um pouquinho o teclado agora, ó. A gente olhava bem pertinho do bebezinho. E a gente ia fazer dormir. A gente. Que há. Papai, mamãe. Eu fico pensando assim com os meus botões. O papai não pode estar no escritório. Papai na roça, mamãe no cafezal, e com quem está a criança? Na mão da dona Cuca. Você nunca parou para se perguntar o que é a Cuca? Ah, não. Então, espera um pouquinho que eu vou mandar outra musiquinha. Olha para a criança e você diz assim: Boi. Calma aí. Quantos são a sua filha? 20? Vai casar, Vitor? Vai casar. O pai falou chega aqui com voz tão embargada, eu percebi isso aqui, uma relação. Mas tem alguém, quem é mais novinho aqui? Quem é o mais novinho aqui? Aqui é o Marcelo. Você? Não, eu. Quantos anos você tem, meu filho? 18 aninhos. A gente olhava assim, cantava assim, ó. Boi da cara.
capeta é o nome de uma entidade da Umbanda. Pega o restante da musiquinha agora e tenta cantar para ela. Boi daquela preta, pega essa criança que tem medo de careta. Pega isso, canta agora. É o nome de uma entidade da Umbanda. Você quer ver que na inocência a gente fala muito com a criança assim? Você já viu que as pessoas falam assim, ó, tadinho. Aconteça o que acontecer, não chama a criança de tadinho, tadinho, mas é um diminutivo de coitadinho. Coitadinho, sendo diminutivo de coitado, a palavra coitado significa desgraçado, desgraçado é ausente da graça, e ausente da graça é condenado. Quer ver que eu não vou forçar? Você pode falar assim, ó, danado. Quem já viu alguém falar isso com a criança? Danado. Danado. Você já viu o que significa danado ou não? São junção de duas palavras, dano e nado. Por exemplo, você olha para Marcos, vamos começar pelo Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo para o evangelho a toda criatura que cresceu com a salvação, que não crescer será condenado. Esses sinais seguirão, seguirão. Eu digo, correndo atrás de sinais. Nossa, eu não entendi correto. Sinal passou por aqui? Onde ele foi? Os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão o demônio, falando nova língua. Se beber alguma coisa mortífera, não me fará dano. Agora vai para Lucas 10 e 19. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda do inimigo, e nada vos fará dano. Então quando você emenda dano com nada, é endemoniado. Se alguém tiver coragem de visitar o meu canal, o último vídeo tem um dia que nós colocamos e está chegando a 200 visualizações. Está sendo um negócio assim incrível. É onde eu falo dos perigos da televisão, ministrado em Capitólio. Eu fui atrás do culto e envolvi uma toalha na mão e vim assim e fingi que era um bichinho falando comigo. O comportamento das crianças foram alteradas, porque diz respeito de criança falando assim, ó, olha lá, o que está aparecendo no culto lá? Porque a criança não faz leitura de fantoche, ela faz leitura de um bichinho que apareceu para falar com ela. Com isso eu quero que você entenda que uma criança de 0 a 7 anos jamais deveria ver televisão. Porque as informações que vão para a mente dela e através do processo mental vai desenhar exatamente a maturidade que ela começa a ter na fase da adolescência para a juventude. E é um perigo que eu vou revelar aqui a vocês no que diz respeito, não apenas isso aqui, irmão, mas, por exemplo, uma pergunta que eu vou fazer a vocês aqui. Quem vê como é que a gente se passa por inocente? Quem já leu aqui a Turma da Mônica, Gibi da Mônica? Levanta a mão. Tem gente que nunca leu, irmão. Eu tenho vergonha de pregar isso para vocês, porque eu já peguei, tá vendo? Você é mais santo do que eu. Agora, a pergunta que eu faço a você, você me assume com a realidade, por favor. Você gostaria que a sua filha tivesse a força máscula de um homem como a Mônica tem? Você gostaria que a sua filha tivesse o pecado da pecanagulha como a Magali tem? Você gostaria que seu filho fosse maldoso como o Cebolinha é? Você gostaria que seu filho olhasse para você hoje e dissesse, nunca mais eu tomo banho na vida e eu tenho nojo de água como o Cascão? A gente acha muito bonitinho, a gente se passa por inocente com algumas coisas. Essa é uma mensagem pela qual tocou no coração de muitas pessoas pelas quais estavam presentes nesse culto de missões, um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus Ministério Refindim, Igreja dos Cuidados Pastorais, pastor Rogério. Culto este cuja mensagem um tanto diferente, que acabou resultando numa igreja movida a um grande quebrantamento. Foi lindo, belo mesmo, as pessoas se abraçando em lágrimas. E eu quero aqui humildemente deixar a porta da nossa disponibilidade aberta, quer seja você ou quem inteligentemente você puder pegar esse vídeo e compartilhar para muitos outros serem abençoados. E dizer, o nosso ministério está com as portas abertas, não apenas para os congressos, estudos, palestras, seminários, conferências, cruzadas evangelísticas, vigílias, e todo tipo de eventos que a gente vem passando e vivendo noites poderosas, marcantes, inesquecíveis, mas estamos atendendo seminário de família, seminário de escatologia, seminário de batalha espiritual, e esse tem sido um pedacinho que você viu que faz parte de uma conexão desses seminários que tem abençoado muitas vidas. Caso queira que venhamos estar na sua igreja, constitui para nós um grande prazer e uma alegria poder aí somar com a nossa pequena parcela de cooperação e viver uma noite pela qual será marcantemente inesquecível. Amém? Um grande abraço, um beijo no coração, Deus abençoe você e toda a sua família.